Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos de Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Genópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer a todas e todos que estão aqui nessa, que é a última mesa desta Feira do Livro 2024. Já estou começando o trabalho de luto, porque estou exausta, mas tem sido, está sendo maravilhosa. E agora vamos poder ter essa mesa com a Silvana Tavano, que está lançando o livro Ressuscitar Mamutes pela Autêntica. Eu sou Yara Biderman, sou editora da 451. Também acabei de lançar aqui na feira o meu livro, Tantra e a Arte de Cortar Cebolas, pela 34. E a Silvana, eu anotei, mas eu conheço a Silvana assim, tipo uns 40 anos. A gente já trabalhou juntas. Mentira, não é 40, é mentira. Bom, a Silvana é escritora, professora, e ela é autora dos romances O Último Sábado de Junho Amanhece Quieto, lançado pela Autêntica em 2022. Agora ela está lançando pela mesma editora Ressuscitar Mamutes. Ela também é autora premiada de infantos juvenis, entre outros, Sonhos, publicado pela Salamandra em 2021 e vencedor na categoria infantil do Prêmio Jabuti de 2022. Mas ela é muita coisa. É também professora de pós-graduação em formação de escritores do Instituto Veracruz e também, como eu disse, jornalista. Dito tudo isso, eu queria perguntar, Silvana, como foi essa sua jornada das redações de jornais e revistas até chegar a esse, sei lá, milagre de ressuscitar mamutes? Nossa, essa jornada foi muito boa. Boa tarde. Obrigada por todos que estão aqui. Obrigada pelo convite da feira. Um prazer falar com todo mundo. E essa jornada foi muito longa, né? Eu nem lembro mais dessa vida de jornalista. Foi outra vida. 20 né? anos, não era 40? Era Acho que só faz um pouco de... mais, mas, enfim. Enfim, foram quase 30 anos de redação, mas quando eu saí, eu já estava escrevendo infantis, né? Quando eu saí da redação da Marie Claire, já estava publicando infantis, e vim no passo do elefantinho, devagar, pouco a pouco, nesses últimos 20 anos, até chegar no primeiro romance, que era um sonho antigo, lá atrás, antes mesmo de começar a trabalhar com jornalismo. Né? É uma jornada meio longa, não dá para fazer um resuminho assim rápido. Mas, enfim, é longo tempo, não dá para fazer um resuminho, mas juntar esses tempos todos é o que você faz no seu livro, né? E você disse uma coisa que eu adorei, né? Que nesse livro você faz planos para o passado e cria memórias para o futuro. Então, eu vou pedir um spoiler. Como que faz isso? A história é a seguinte: o tempo é um tema que me provoca, sempre me provocou, né? Sempre pensei no tempo e já está em muitos infantis. Eu falo do tempo. Um dos primeiros infantis que eu lancei chamava O Mistério do Tempo.
E a ideia era justamente fazer os pequenos pensarem no tempo que não estava no relógio, né? O tempo que passa rápido quando você está se divertindo, o tempo que passa bem devagarinho quando você está levando bronca. Então, trazer para os pequenos a sensação de que o tempo não é o tempo do relógio. Então, isso já é uma coisa que vem há muito tempo, né? E se repetiu em muitos livros, e mesmo no primeiro romance, o que move a narrativa é o tempo do luto e o tempo da gestação, né? Como o tempo move a narrativa dos mamutes. E, no caso dos mamutes, foi uma escrita muito diferente de qualquer outra, porque eu comecei a escrever o que, na época, eu chamava de fragtempos. Eram pequenos textos brevíssimos, que eram fragmentos, que eu nem sabia direito o que era aquilo, e eu escrevi durante a pandemia, que foi aquele tempo que todos nós vivemos, um tempo muito fora do tempo, né? A gente estava numa bolha dentro de casa, parecia que estava tudo em suspensão, e, ao mesmo tempo, lá fora, as coisas aconteciam num ritmo que a gente só via de longe. Então, era quase como viver esses dois tempos simultaneamente, né? Acho que todo mundo passou um pouco por isso. E, nessa época da pandemia, a questão do tempo, que para mim sempre foi muito forte, muito provocadora mesmo, como tema da escrita, se colocou de uma forma muito mais real, né? Porque não tinha domingo, não tinha sábado, os dias eram iguais, né? E, ao mesmo tempo, era uma rotina fora da rotina, né? Era um tempo muito distópico mesmo que todos nós vivemos, né? Então, entre aulas e entre fogão, máquina de lavar e trabalho, enfim, aquela rotina louca, eu escrevia esses pequenos fragtempos que eu não sabia exatamente o que era. Eram pequenos ensaios, coisas que eu pensava a partir do que eu estava lendo naquela época, muitos livros que investigavam o tempo, leituras que caem na minha mão até hoje por conta do meu marido, que está aqui, que não são livros que eu compro na livraria, mas que ele traz para casa, e ele me explica ou tenta me explicar alguma coisa sobre física quântica ou sobre as belezas do universo, temas que não fazem muito parte da minha vida, mas ele me traz, e graças a Deus. Ontem mesmo ele estava me contando de um livro que ele está lendo agora, que não vou lembrar o título, me contando como as baleias saíram da Terra e foram para o mar. Quer dizer, esse tipo de informação que ele me traz, mas que me alimenta muito também, né? Que é uma sorte, porque foi ele que me fez parar numa correria dessas do dia a dia da pandemia para assistir esse documentário sobre ressuscitar mamutes, né? Que abre o livro, né? O que está lá foi começamos a assistir. Depois que eu assisti, eu comecei a escrever, porque eu fiquei fascinada com aquilo, né? Fascinada e muito curiosa, né? Com aquela história de ressuscitar mamutes. Fui direto para o computador, comecei a fazer pesquisas e pesquisa não, comecei a fuçar, né, para ver de onde era aquilo, e aí fui encontrando coisas muito encantadoras, né? Quer dizer, um monte de informações que estão ali e outras que eu fui colhendo depois, mas que justamente o que me pegou naquela história foi esses cientistas que estavam buscando nos fósseis, né, vasculhando o passado, cavocando a Terra, para trazer, a partir desses DNAs, né, esses híbridos que vão, talvez, ser uma solução de futuro, né? Eu não diria nem futuro, né? Presente, né? Porque a crise climática já está aí com todas as desgraças e tragédias que a gente está acompanhando dia a dia aqui no mundo, né? Então, estão até atrasados nesse sentido. Mas eu sei que eu na época, até assinei uma newsletter de uma empresa que eu cito no livro, a Colossal, é uma empresa norte-americana de engenharia genética, que eles estão investindo fortunas, né? Tem muito dinheiro por trás disso. E então deve ser uma coisa realmente, né, que pode vir a acontecer. Eu acabei de receber, numa das últimas newsletters agora, que eles estão com a forte intenção de trazer o pássaro dodô. Parece que isso já vai ser antes dos mamutes, que é outra coisa, assim, não é um bicho mítico, né, igual mamute. É pássaro dodô. Quando eu era criança, o pássaro dodô era aquela pomba gigante com abutre, né, um bicho esquisitíssimo que não voava, que não voará se voltar, mas
também com a missão de reintroduzir esse pássaro nas Ilhas Maurício para recuperar o ecossistema, do mesmo jeito que eles querem fazer com o mamute lanoso para recuperar o ecossistema do hemisfério norte e, entre aspas, salvar o planeta, né? Ou tentar salvar o planeta. Então, foi interessante porque, enquanto eu escrevia esses fragtempos, que eu apelidei de fragtempos, porque eram fragmentos de tempos, né? Algumas memórias começaram a se enfronhar nesses pequenos textos, né? Então, foi um processo de escrita muito diferente do normal, porque tinha ensaios, tinha, não chamo de reportagem, mas tinha dados ali da realidade, pesquisas, coisas que eu tinha pesquisado, e memórias que foram se enfronhando na figura dessa mãe, que eu acho que a figura da mãe ela encarnou o tempo, que é o tema do livro, né? Então, é isso. Não sei, falei tanto, não sei nem o que você perguntou. Mas... Não, respondeu, eu acho. Mas, então, eu vou aproveitar. Falando em tempo, eu tinha que ter falado uma coisa antes, que eu vou falar agora, que é para a gente fazer depois. Que, na verdade, é o seguinte... tem monitores que vão... se vocês... Olha, ela está lá, a querida, que tem papéis. Se vocês quiserem fazer perguntas, ela vai... É só chamar. A gente vai conversar 1 hora e, daí, depois temos 15 minutos para as perguntas do público. Depois disso, também já vou avisar, e eu lembro de novo, a gente vai sair, a Silvana vai estar lá fora na 2 Pontos. A Yara também vai assinar. Assinando o livro. Não, só você. Eu sou mediadora. E é colega, né? Nós trabalhamos juntas naquela época dos mamutes na redação. Exatamente, exatamente. Então, conforme forem surgindo perguntas, vocês já podem chamar ou ela vai passar por aí para a gente conversar. Bom, então, você já respondeu um pouco a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar, que é o nome dessa mesa, se tempo é mãe. O quê? Tempo é mãe? Tempo é mãe. A mãe encarnou esse tempo, né? E aí eu tinha... Está aqui a Rejane da Autêntica, que deve saber, porque eu me confessava com a editora que eu tinha muito receio de publicar esse livro, de ser taxada de uma coisa umbilical, que vai falar da mãe. Então, tinha essa situação que me deixava um pouco... insegura sobre publicar o livro, né? E eu só me dei conta de que não tinha nada a ver com isso quando, de fato, essa mãe encarnou o tempo e ela está lá para trazer esse tempo para trás e para frente e mostrar como ele acontece, porque o que eu queria colocar na experiência da escrita, e queria que também quem lesse sentisse, era esse tempo acontecendo simultaneamente, na palavra e na leitura de quem está né, de quem está ali acompanhando, porque... como eu cito no livro Santo Agostinho, né? 3 tempos são os que existem, como ele diz. É o presente do passado, o presente, que é a memória, o presente do presente, que é a contemplação, e o presente do futuro, que é a expectativa. E ali está tudo isso, e a narradora coloca esses 3 tempos na figura da mãe, né? Então, também tenho ficado muito contente com os retornos que eu tenho tido de leituras que têm chegado. Tenho uma amiga que, não por acaso, é psicanalista, não sei se ela está aqui, mas a Débora de Paula Souza, que, quando ela leu o livro, ela me escreveu, espero ser fiel à frase dela, porque eu achei tão forte, tão legal. Ela me disse assim que o livro cutuca esse coágulo que é a mãe na vida de todos nós. O coágulo e todas as hemorragias decorrentes dessa matriz de sangue, né? Eu achei essa frase muito importante, porque é isso mesmo. E eu fui sentindo, nesses retornos, principalmente leitoras, né, principalmente mulheres, que me dizem: eu me vi ali, vi minha filha, vi minha avó, vi minha mãe. Então, não é a minha mãe, né? É essa mãe, que é o amor de todas as mães por todas as filhas e de todas as filhas por todas as mães, como bem disse a Natália Timmerman na orelha do livro, né? Falou muito melhor do que eu estou falando.
de tudo que cabe nessa relação, né? Que é uma relação muito forte e nada simples, né? Então, enfim, esqueci de novo a tua pergunta. Não, mas você está respondendo. Eu estou muito satisfeita. Se vocês não estiverem, perguntem, façam, escrevam ali. Não, você não respondeu. Não, mas essa coisa da mãe encarnar o tempo é muito muito forte, muito nítida, porque são marcas que ficam no corpo, né? O rosto da mãe reaparecendo no rosto da gente, as dores no corpo que se reproduzem na filha, na neta, na bisneta, né? Tem isso no livro, né? É uma mesma dor que está ali, né? Na avó que cutuca o pé, a filha que cutuca o pé no mesmo lugar, a bisneta não sabe nem exatamente de onde vem aquela dor, mas são dores que também atravessam o tempo, né? Junto com essa matriz de sangue. Então, é isso, eu acho. E como foi fazer sangrar essa mãe na narrativa? Doeu muito? Eu acho que nenhum livro é fácil de escrever, né? Talvez alguns sejam menos dolorosos, né? Mas também é uma cura, né? Então é uma dor boa, né? É difícil porque falar de tudo ao mesmo tempo já não é fácil, né? E colocar tudo, tentar colocar todos esses tempos ao mesmo tempo na palavra e na experiência, né? É difícil mesmo. Independentemente. Mas tem livro fácil? Acho que não, não sei. Você falando nisso, uma coisa que eu até tinha comentado com você, que eu tenho visto muitos livros de filhas escrevendo sobre a mãe. E eu não sei se também, né, você tem um pouco essa percepção. E uma coisa interessante é que cada um de um jeito. Você escolheu uma estrutura muito peculiar para falar disso. Então, às vezes, tem livros muitos que chegam na chamada autoficção, mas a sua estrutura é bem diferente, bem peculiar. Como foi trabalhar? Eu ia perguntar se tinha sido planejado, mas você já contou que você começou e foi acontecendo, né? Mas quando começou a se formar essa estrutura, como que você pensou nela e também nessas três partes? Esses três, que não são três tempos, porque todos estão em todas as partes. Como foi pensar essa estrutura do livro? Bom, começou dessa forma muito orgânica, como eu falei, eram fragmentos que eu ficava pensando no tempo, em coisas que tinham a ver com o tempo, dentro daquele tempo da pandemia, que era um tempo sem tempo, e as memórias foram se colocando sem que eu planejasse, né? Foi uma coisa muito orgânica e com as leituras que eu vinha, né, que eu estava lendo naquela época. Então, deu esse hibridismo todo, mas eu acho que esses livros, tantos livros, que é verdade, tem monte não é uma palavra, inúmeros livros de escritoras, e acho que até de escritores, né, falando de mães, é um pouco diferente, né, porque seja completamente ficcional ou autoficcional ou autoficção, eu acho que o Mamutes não fala da mãe, ele fala do tempo. A mãe está lá para prestar serviço para isso, né? É um pouco a minha sensação, porque ela veio de contrabando ali, né? Ela não era o tema principal. E como tinham aqueles ensaios, quer dizer, depois que eu percebi que a mãe queria se colocar realmente na narrativa e ia me dar oportunidade de brincar com o passado e com o futuro, eu dividi essas partes tentando ser bastante objetiva. Quer dizer, começou quando ele me disse como assim ressuscitar mamutes. Eu estava vendo um documentário com ele, e do documentário fui pelas pesquisas que eu estava fazendo e coloquei ali dados de pesquisa. Depois, eu quis fazer uma introdução para o que vinha a seguir, que é um convite para viajar no tempo, né? E esse convite para viajar no tempo me levou para Cortázar, né? Para emular um pouco instruções para dar corda do relógio, instruções para viajar no tempo.
onde, como Cortázar, eu faço exatamente isso. Eu parto de situações absolutamente verdadeiras, né? Que tudo que está ali começa num lugar que existe, numa situação que existe, e sem que, espero que sem que o leitor perceba, sem que ele se dê conta, de repente ele está num ambiente fantástico, né? Que é mostrar um pouco como o real e o fantástico se misturam o tempo todo na vida da gente, né? Depende de onde você está e como você se coloca nas situações. E a partir dessas instruções para viajar no tempo, aí eu já entro para a viagem com essa figura dessa mãe. Vamos ler um trechinho dessa parte? Então, tem várias instruções para viajar no tempo. Até aproveito para contar que a primeira, ela entrou assim em cima da hora. Eu liguei, eu estava no México, e eu descobri um Museu dos Mamutes durante a viagem, agora em janeiro, em dezembro, janeiro. E o livro já estava em preparação. E eu liguei para a editora e falei: para tudo, porque eu vou ter que escrever um trecho novo. Não só por conta das informações que eu pude checar com mais segurança lá no museu, porque era tudo muito mais seguro do que pesquisa de internet, ou mesmo com quem eu conversei aqui, mas também porque achei que valia a pena colocar a experiência do próprio museu, né? Que, enfim, é o primeiro convite para a viagem no tempo, porque é um museu que surgiu durante o começo da construção de um novo aeroporto, e que eles começaram a limpar o terreno para colocar o aeroporto e começaram a achar ossos e ossos e ossos, e centenas de mamutes que estavam ali, um parque enorme, né? E só isso já é fantástico, né? E aí o aeroporto teve que se deslocar um pouco para dar lugar a esse museu que tinha acabado de inaugurar, e eu estava lá. Então, a primeira experiência fantástica dessa viagem no tempo começa nesse museu. E aí tem várias, né, em outros lugares do mundo, e essa que eu vou ler é a seguinte, a quinta. De certos lugares e na hora certa é possível ver o passado e o futuro. A visão é mais nítida no deserto do Atacama, no Chile, em Mauá-Naqui, no Havaí, ou ainda na Nova Zelândia, no Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve. Mas, de qualquer ponto do planeta em que a vida das cidades não ofusque o céu noturno, é possível ver estrelas que já não existem e estão lá. Nos observatórios astronômicos, turistas do mundo inteiro se deslumbram com o passado do universo brilhando nas luzes que levam milhares de anos para chegar aqui. Porém, somente alguns, poucos, se deixam capturar e embarcam em outro tipo de excursão. Continuam em meio ao grupo, e como todos estão com os olhos no céu, quase ninguém percebe o que acontece com essas pessoas. Encravadas no globo ocular, 2 estrelas ocupam o lugar das pupilas e brilham para dentro. Os relatos variam. Alguns dizem ver o que já não existe existindo. Outros afirmam avistar claramente o que ainda não é sendo. De formas diferentes, todos relacionam a estranha experiência com a certeza de uma presença simultânea em todos os tempos, ou no que seria um tempo uno e contínuo. Você ter encontrado, né, durante a escrita do livro esse museu de mamutes, assim, é uma prova daquilo que o James Wood fala, né, que a literatura é a coisa mais próxima da vida, ou a vida é a coisa mais próxima da literatura. É tudo um mistério, né, gente? E não tem lugar melhor para tocar o mistério do que a literatura, né? Porque são coisas que acontecem que você fala: como? Nós erramos o caminho. Nós estávamos indo para outro lugar, o Uber errou o caminho e passou por uma avenida nova, onde tinha os cartazes desse Museu dos Mamutes. Eu falei: não é possível, é uma coisa completamente mágica, né? E é tudo verdade. É verdade esse bilhete. Isso é verdade. E daí, então, falando nessa coisa, né, da literatura, a coisa mais próxima da vida, eu queria te perguntar: memórias são a coisa mais próxima da ficção? Não tenho dúvida, porque mesmo quer dizer, memória é ficção, né? Porque a gente preenche as lacunas da memória com lembranças do que não aconteceu, né? Isso é fazer planos para o passado, né? Lembranças do que não aconteceu e que muitas vezes não tem testemunhas, né?
E a vida que a gente acha que viveu, a gente acha que é uma vida que a gente acha que viveu, não necessariamente a vida que aconteceu, né? Tem um livro lindíssimo do Julian Barnes que chama O Sentido de um Fim, que é exatamente sobre isso, né? A vida que a gente imagina que viveu nem sempre é a mesma, é a vida que aconteceu com uma pessoa que estava lá com você, claro. Então, tem muita imaginação, a memória é ficção, não tenho a menor dúvida. E o que eu ia falar da memória? Agora, falando em memória, esqueci. Enfim, Chama Branco. mas é um livro, enfim, é um livro sobre o tempo, mas é um livro que, sei lá, para falar do tempo, ele é um livro todo carregado de memórias. Mas as coisas vão se enfronhando, né? Porque tem as memórias, e acho que quem aqui nunca parou para pensar, e se eu tivesse feito assim? E se tivesse acontecido assado? Né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, ou muitas vezes até se fala, pô, mas se eu tivesse feito tal faculdade, ido fazer não sei o quê naquela época. Então, o IC, essas hipóteses, são as mesmas hipóteses que movem os cientistas. Né? Se eles não ficassem fazendo hipóteses e projetando perguntas, eles não iam chegar a lugar nenhum. Né? Então, as nossas hipóteses também nos levam para passados que poderiam ter sido, mas que, de alguma forma, são quando a gente acredita que eles aconteceram. Né? Enfim. Ou quando a gente escreve esses passados. Exatamente. Por que a gente escreve? A gente escreve para inventar vidas, né? Vidas que não a nossa e vidas as nossas também, né? Eu acho que cada vez que você está enfronhada numa ficção, você vive aquilo também, né? Seja com a sua mãe ou com qualquer personagem que está ali, de alguma forma, sempre tem muito a ver com o autor. Eu acho que não tem escrita em que não tenha, em algum momento, por trás, a presença, as crenças, o sentimento, o que o autor viveu, porque senão não faz nem sentido, né? Senão seríamos jornalistas, não escritoras. Né? Somos ambas. Não, eu não me considero mais jornalista, juro. Acho que do jornalismo só sobraram duas coisas. Nenhuma saudade, nenhuma. Mas a disciplina da escrita, isso eu acho que o jornalismo me trouxe e que eu tento manter. Não é que eu vou dizer que eu escrevo todo dia, e pelo contrário, eu escrevo por espasmos quando dá entre o supermercado e a academia e o dinheiro, a comida para o gato que tem que comprar é a vida da gente, né? Mas eu tento escrever bastante com uma certa disciplina e a curiosidade, né? Que eu acho que o jornalismo faz a gente ter esse olhar para o mundo. Para querer descobrir coisas, né? Observar e descobrir. Mas da redação... Dos plantões, não tem saudade dos plantões? Imagina, que delícia. Sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas quando a gente está envolvida no processo de escrita, tem plantão também. Mas é diferente, né? É outro plantão, mas tem plantão também. É um tempo diferente. Voltamos ao tempo, né? Eu acho que é um tempo diferente, é um parênteses mental que a gente tem que abrir para entrar na ficção, né? E você tem que realmente sair do relógio, né? Entrar num tempo em que você está ali concentrada, você está numa outra realidade. Então, só por estar numa outra realidade, você já está fora do tempo normal, né? E tem que abrir eu acho que a dificuldade para quem escreve e trabalha, e tem gato, e tem boletos, etc., a vida normal, a dificuldade é abrir esse tempo mental para poder estar inteira na escrita. Né? Isso é difícil mesmo. De certa forma, você fala assim, o tempo é matéria de toda ficção também, de alguma forma ou de outra, né? Mas no seu caso tem também aquela coisas que seriam de um romance de ideias, né? Porque você tem algumas reflexões sobre, assim, sobre o mundo, tal. E eu queria você falou que escreveu também na pandemia, começou na pandemia, tal. Como foi escrever um livro sobre o tempo nesse
fim do tempo que estamos vivendo, né? Que já e naquela época mais real do que agora, mas ainda existe uma sensação de de um tempo, pelo menos, né? Com toda essa catástrofe que está acontecendo, climática e outras, e política, e Acho sei que lá. fim de um tempo a gente está vivendo mesmo, né? Não sei que tempo virá, mas ele virá. Não sei se nós continuaremos, mas, né, o tempo vai continuar de alguma forma, porque Veremos os mamofontes? não é o tempo que passa, somos nós que passamos, né? Os mamofontes também não sei. O que eu ia dizer aquela hora da memória, que eu acabei esquecendo e que eu acho que é importante, é que essa memória, qualquer memória, quando volta, ela volta muito contaminada pelo que você acha que aconteceu, muito contaminada pela imaginação e muito híbrida por conta disso, né? Tão híbrida quanto vão ser um dia os mamofontes, se é que um dia virão, que nunca vão ser iguais aos mamutes, né? Porque eles já são híbridos por natureza, eles são grandes elefantões, então eles, se um dia eles existirem, eles vão guardar traços desses dois ancestrais, dos elefantes e dos mamutes, mas não vão ser mamutes. E daí também eu não sei se não, mesmo não planejado, a forma híbrida do livro talvez tenha a ver com isso. Deu certo. Não foi planejado, mas deu certo. Não, não foi mesmo. Não foi um livro planejado. Acho que tem narrativas que a gente tem, não digo planejado, porque o meu processo de escrita é bastante caótico, preciso dizer, não tem muito planejado, não. Mas, pelo menos, você tem um norte. Eu não tinha. Eu não sabia muito bem para onde eu estava indo, né? E também é interessante, né? Pode contar uma coisinha, né? Porque Pode, assim teve um dia que eu fui, claro. não, que Estamos aqui para ouvir. pensando no tempo, nos temas do tempo, quando eu estava escrevendo aquele ensaio que é o Hojes, né? Que eu acho que é a segunda ou terceira parte, não sei, que fala desse tempo simultâneo em que acontece tudo ao mesmo tempo. Eu fui dormir pensando nesse tempo do ainda, que é um tempo de suspensão, né? Que tempo é esse do ainda? Ainda não, ainda né? Ainda é cedo, não, ainda é tarde, mas é cedo ou tarde, enfim, que ainda é um tempo que não está no relógio, né? E fui dormir pensando nisso, que eu queria incluir alguma coisa sobre fazer talvez mais um fragtempo sobre o ainda, e fui dormir chateada, assim, triste mesmo, pensando, de repente me veio uma coisa assim, eu nunca mais vou conseguir escrever um livro para criança. Me deu uma tristeza, né? Porque eu tenho mais de 30 livros para criança e eu adoro escrever para criança, é um universo fantástico também, né? E aí eu fiquei triste, porque eu estava tão enfronhada nessa escrita que eu tive a sensação de que nunca mais ia conseguir escrever para criança. E aí, no dia seguinte, eu escrevi um livro que chama Ainda, para criança, que saiu pela Osé, saiu bem antes dos Mamutes até. Então, o processo de escrita é muito misterioso, né? Não sei se para alguma das escritoras que estão aqui é uma coisa mais nítida. Para mim, não é. Para mim, é um mistério e eu gosto. Eu acho bom a gente se deixar levar pelo mistério. Então, podemos comemorar, porque a Silvana ainda vai escrever mais romances e ainda vai continuar escrevendo para as crianças. E é bom isso. Espero que sim. Não quero parar de escrever para criança, não. Né? Você vê muita diferença entre... assim, qual a diferença para você entre escrever para criança e para adultos? É completamente diferente, né? Claro, é outro registro. Mas, pois é, para mim acaba não tendo, porque estou pensando no ainda para escrever um romance adulto e, de repente, sai uma história para criança, entende? Quer dizer, a curiosidade move tanto as histórias para os pequenos como as histórias para os grandes, né? Eu acho que é a curiosidade que move a narrativa, né? Em geral, né? Que te leva para novos lugares, né? Então, não sei, não vejo tanta diferença. E assim, alguém escreveu que é um romance muito breve. O Último Sábado de Julho também é bastante curto, né? E até elogiando essa concisão, né?
que, às vezes, eu me lamento de não ser mais caudalosa, de não poder escrever um romance de 300 páginas, né? Mas, enfim, não consigo. Tem uma coisa de Continua jornalista. muita, muita concisão mesmo, mas não é do jornalismo, é da literatura infantil, porque você tem que dizer muito em uma frase que está numa dupla, né? Então a concisão não é do jornalismo, não. Mas Você também, quer né? pôr o jornalismo, mas não é. Não é. Não, é que agora é que eu lembrei dessa coisa da concisão. Quando você falou em concisão, eu penso um pouco nisso, assim. Mas, enfim. A literatura infantil você tem que ser, não é fácil, né? Mas ela tem que ser simples, e o simples é difícil para burro, né? É a coisa mais difícil quando a gente consegue dizer alguma coisa simples, e o simples está ali, é um gol, né? É difícil fazer isso, não é fácil. Isso é Sempre realmente. que a gente faz gol é difícil. Vamos ler um trechinho de hoje que eu queria que você falou agora. É aquele que O da Mamute, eu achei esse trecho é muito. Isso também. Esses mistérios, né, que vão te levando enquanto você está escrevendo. Já tinha escrito muita coisa quando eu encontrei a Mamute Liuba, que, aliás, eu acho que ela foi descoberta enquanto eu estava escrevendo, que é uma história muito linda. Eu vou ler para vocês, depois eu conto o resto. Espera aí, cadê a Liuba? Não marcamos a página. a gente acha. Espera, só um minuto, que eu acho aqui. Ela abre os planos para o passado. Começava a clarear quando o pequeno mamute, com pouco mais de um mês de vida, se afastou da mãe. Movido pela curiosidade inocente dos pequenos, se atreveu pela superfície instável de um lago congelado, e, quando o gelo cedeu, o filhote se viu em apuros, sufocado pela lama acumulada no leito do rio que ali desaguava. O pequeno mamute se debateu em vão. Quanto mais se esforçava para soprar a lama pelas trompas, mais os sedimentos avançavam em direção à traqueia e aos brônquios. Sem conseguir respirar, cedeu exausto e sucumbiu no fundo do lago, com a de sua época. Mas a grande aventura estava por vir. O acidente que abreviou sua vida fez com que ela atravessasse dezenas de milhares de anos e chegasse até aqui para contar histórias do seu mundo ao mundo que ela não conheceu. No Museu Chemanovsky de Sakhlenar, na Rússia, a pequena mamute ainda está caminhando naquele tempo congelado. Quem sabe ainda sonhe com vidas que poderiam ter acontecido. Então, falando de planos para o passado, o que eu achei mais encantador nessa história foi que a bebê tinha acabado de mamar. E os cientistas, a hipótese deles é que ela tinha se desgarrado da mãe. É demais, né? A mãe tinha acabado de mamar, se desgarrou da mãe, se perdeu, caiu no lago e morreu. E só ficou preservada porque tinha leite materno no estômago. Não é demais, gente? Eu achei assim tão não, e tão incrível essa história, né? Porque eu querendo falar de fazer planos para o passado, para a figura de uma mãe, e vem essa bebê mamute do passado me contar essa história. Isso. Onde você viu essa história? Na internet. Na internet. Tem foto dela. Eu queria até pôr uma foto dela no livro. A Rafaela não deixou, porque é incrível. É incrível a bebezinha mamute. Ela é linda, tem pelos, tromba. É uma mamutinha. Só dá um Google, põe Liuba, que vocês encontram a foto dela. Está no museu. Não está no museu que eu fui, infelizmente, mas eu andei em cima de muitos esqueletos de mamutes. Foi muito interessante estar escrevendo isso e entrar nesse lugar, de repente, né? Enfim, falando assim, parece
Eu não bebi, tá, gente? Mas assim, é que parece uma coisa mágica, mas não é, mas é mágico também, né? Se você, de repente, no meio de uma viagem, eu tinha ficado super frustrada, porque a Nanda falou, não, vai no Museu de Antropologia, que tem mamute lá. Eu virei aquele museu de cabo a rabo, nada de mamute. Falei, mas, Nanda, não tem mamute aqui. Porque o mamute que a Nanda viu lá tinha sido transferido para o Museu Novo. Que tinha muito mais coisas. Só tinha mamute no outro, um monte, dezenas, dúzias. E andar em cima dos mamutes, como foi? Você anda em cima das escavações, né? Porque é muito bicho que eles estão encontrando lá. Eles não param de encontrar. As escavações não terminaram, né? Então tem uma parte que você caminha sobre o vidro das escavações e você é muito impressionante, né? Esse passado que vai emergindo assim, vai sabendo o que virá, né? Com esse permafrost derretendo aí. Escrever é também ficar escavando. É só o que a gente faz, né? Escavar. Escavar as palavras para elas ficarem cada vez mais limpas e lisas, né? E escavar as histórias mesmo, encontrar tesouros lá embaixo, né? E daí as memórias e o tempo, tudo. Eu tenho mais um trecho, deixa eu pegar que eu vou querer que você leia. É curtinho, mas que é muito lindo também, que tem, enfim, tudo que nós vamos ver. Agora eu preciso achar, peraí. Que é esse o comecinho do hoje. Esse primeiro parágrafo é curto. Esse trecho chama hojes, no plural. Então, hoje nasce do latim hoc dii, e significa neste dia, ou ainda o dia em que se está. Gosto mais do hoje traduzido pela língua tupi, não apenas como uma fração de tempo, mas como o espaço que cabe nesse tempo. Coarapupê é um lugar iluminado pelo sol, o tempo que acontece da aurora ao entardecer. Hoje é dentro dessa claridade. Mas hoje também é hojes, um tempo largo, único e múltiplo que tento abraçar no plural e provavelmente falho. Existe palavra capaz de aprender o tempo se escrevo aqui, pensando no que acabei de escrever e ainda no que virá em seguida? O tempo é também a angústia da escrita. Que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né, até aqui. Silvana, você estava falando um pouco, né, de escavar as palavras, escrever tal. Então, assim, acho que tem várias pessoas aqui que sabem, mas a Silvana também é professora no curso de escritores do Instituto Veracruz, acho que eu falei no começo. E, assim, eu tenho visto, assim, isso é uma coisa nova, né, que não tinha formação de escritores, tá? E você já está, não sei se desde o começo, mas há muito tempo, né, no... Eu fui fazer como aluna em 2015. A Márcia Fortunato, que é a coordenadora junto com o Roberta Dê, minha amiga de longa data, e na época que eles lançaram o curso da pós-graduação, em 2011, eu quis fazer. Ela falou, para que você vai fazer? Você já escreve, tem um monte de livro. E eu fiquei intimidada. Falei, então, tá bom, então não posso ir, não vou. Mas era meu sonho fazer, né? Porque eu não me autorizava a escrever para grandes, né? Já tinha tantos livros para os pequenos e para os jovens e para grandes. Eu achava que eu precisava estudar mais, e precisava mesmo, a gente não para de estudar. Mas aí, em 2015, a Cláudia, que está aqui, falou, vamos lá, vamos fazer. Me arrastou, fui e fizemos 2 anos, muitas de nós aqui, né? Me formei em 2017 e aí, a partir de 18, comecei a dar aula, né? E foi no final do 2º ano dessa pós-graduação no Vera que eu comecei a escrever o último sábado de julho, Amanhece Quieto, que foi publicado, foi o primeiro. Então, eu precisava mesmo do curso para mim. De alguma forma, né? Então, e está tendo muitas, uma coisa que não tinha, né? As pessoas eram escritores, mas não havia uma coisa como essa, curso de formação, e tem tido muita procura e faz muito sucesso. Muitos cursos de escrita literária, muitos escritores
tem feito mesmo seus cursos online e tal, e está tendo, assim, eu queria, você enxerga esse movimento, como você vê essa vontade, essa necessidade das pessoas escreverem e também sentirem essa necessidade que nem de fazer um curso? Eu acho que talvez sempre tenha tido essa necessidade, mas não tinha os cursos, né? Porque eu, quando era jovem, se tivesse um curso desse, eu teria me inscrito sem pensar, né? E não tinha. A gente ou ia para jornalismo, quem gostava de escrever, ou para letras. E eu achava que letras eu ia fazer o quê? Ser professora. Na época, eu não me via como professora, eu achava que não era o que eu queria. Eu não queria estudar literatura, né? Eu queria escrever. Então, fui para o jornalismo, mas não tinha esse curso. E hoje, além da pós-graduação, agora o Vera vai oferecer a graduação, né? Que deve começar em agosto, e que eu acho que, então, é mais fascinante ainda, porque você vai fazer uma graduação em escrita criativa, depois você vai fazer uma pós-graduação em ficção, não ficção, enfim, em escrita literária. E eu, dos anos que eu estou lá, eu, a Gabriela, a Isabela, todas nós aqui, a gente tem visto sair livros maravilhosos, né? Livros que ganham prêmios, que né? Estou falando de premiões mesmo, né? Jabuti, Prêmio São Paulo. E mesmo que quando não ganha prêmio, que o prêmio também é só um holofote, mas independente de prêmio, livros de uma qualidade né? Muito boa. Acho que a literatura brasileira está num momento muito feliz, né? E também por conta de todos esses cursos de formação, que eu acho que era uma coisa que faltava mesmo, né? Porque a vontade de escrever já estava aí, esses escritores já existiam, né? E você também, né? Você me contou, né, que você, bom, foi fazer jornalismo e tal, e apareceu um curso de quando você começou a escrever para os infantos juvenis. Quando eu não aguentava mais escrever sobre batom e câncer de mama, eu era editora de saúde na Marie Claire. Então, ou eu escrevia sobre perfume e batom, ou sobre câncer de mama e dieta. Eram os meus temas, que não mudava. E é duro, né? Que nem Pais e Filhos, né? Todo ano nasce bebê e os temas são os mesmos. Então, se você está lá há 20 anos, você está escrevendo as mesmas coisas. Era difícil. Mas, enfim, não estou cuspindo no prato que eu comi, que eu trabalhei bastante lá. Está aqui a Fernanda, que trabalhou comigo muito tempo também. Né? Você viu a Fernanda aí? E aí, mas eu não aguentava mais. Eu nunca fui uma jornalista assim. Eu era péssima repórter. Péssima. Eu ia entrevistar, e eu gostava de entrevistar escritores, né? Eu lembro que eu fui entrevistar a Lígia Fagundes Telles, ela me contou um monte de coisas que ela falou: você não vai publicar nada disso. Eu não publicava, porque eu tinha meu vínculo era com os entrevistados, não com a redação, não com a publicação. Então, eu nunca fui boa repórter, fazia assim o mínimo, o básico. Mas, quando eu já estava aqui, não aguentava mais, eu queria escrever outra coisa, né? Queria sair um pouco daquilo, e, por um acaso, meu filho era pequeno, estudava no Verinha, e eu recebia aqueles comunicados de cursos de formação de professores que eles davam para os professores, e tinha lá um curso que era voltado para os professores do Vera sobre literatura infantil para os professores. E eu pensei, nossa, 5 minutos da minha casa, 10 minutos da redação, dá para fazer o triângulo, eu chego lá às 7h30. Liguei na escola e perguntei se eu podia fazer o curso. Só para mudar de assunto, de verdade, porque eu nunca tinha pensado em escrever para criança. Né? E aí fui fazer o curso, e a professora era a Márcia Fortunato. Né? E aí fiz o curso, era para me divertir um pouco mesmo, mas também já era uma busca de linkar de novo com literatura, talvez também porque o Caio era pequeno, eu lia muito, lia Eva Furnari, lia Ruth Rocha, lia muito para ele, então estava também ligada, né, na escrita para crianças. E fui fazer, e eu lembro que um dos primeiros exercícios que a Márcia deu, ela me trouxe uma devolutiva assim: você já nasceu escrevendo para criança? E aquilo eu levei um susto, falei, eu? Né? E aí saiu A Bruxa Creusa. E aí foi assim, aí saiu A Bruxa Creusa, e veio 1, 2, 3, e aí me vi escrevendo para crianças, e também me apaixonei, fiquei nesse universo, mas nunca esqueci daquele sonho lá atrás, né? De escrever um romance. Que você escreveu na 451, que eu falei que o romance era uma bomba.
Ele era, de fato, uma bomba. Você me falou. Quando eu escrevi... Está gravado. Não, mas é que o romance se chamava A Bomba. E ele era uma bomba, de fato. Que eu escrevi com os 17, 18 anos, aí mandei para um concurso, aí, claro, que não deu em nada, e eu desisti da carreira de romancista. Falei, claro que não é para mim. Né? Mas o romance era uma bomba mesmo. Né? Precisa de tempo. Né? A gente precisa de tempo para chegar nas coisas. Acho que eu tenho que dar um erramos. A gente papeou. Acho que na conversa, pode ter sido um ato falho seu. Vou lá olhar na fita. Né? Bom, mas era uma bomba. Não dou erramos sem o menor problema. Eu vou fazer as perguntas, que acho que já está na hora. Então, o tempo é uma coisa difícil, né? A gente não se perde. Bom, tem uma pergunta, não sei, não disse o nome. Se estamos presenciando o fim de um tempo, me parece que o hibridismo pode ser uma das características desse tempo que virá. O hibridismo entre o documental e o ficcional, entre ontem e amanhã, em que nossas histórias cada vez menos lineares e mais libertadoras. Gostaria de saber como você vê o híbrido neste novo possível tempo. O híbrido, assim, em geral? Difícil, né, gente? Como assim o híbrido em geral? Não entendo. Oi? Na literatura? Na literatura. Na literatura, eu acho que o híbrido... Falam muito que os mamutos são... Mas eu vejo hibridismo numa série de livros que eu estou lendo. Né? A gente lê Emmanuel Carrère, lê Débora Levy, lê... Enfim, quanta gente que você... Na Osgard, né? Você tem os ensaios que vão entremeando com ficção, que vão entremeando com memória. Não inventei a bola na roda de jeito nenhum. Isso está aí, e eu acho que cada vez mais veementemente, né? Porque eu acho que os gêneros, poesia no meio, eventualmente, os gêneros todos conversam. Né? Uhum. Nem sei se a gente pode chamar de hibridismo. Né? Eu acho que são todas as formas tentando dar mais força ao que se tenta dizer. Né? Acho que em todas as linguagens artísticas contemporâneas isso está acontecendo. Acho que tem essa coisa das fronteiras já estão borradas. Se borram mesmo. Né? E acho que não só na literatura. Uhum. Eu vou precisar de uma ajuda, de uma pessoa que adorou o livro, fez um coração, e eu não consigo ler uma palavra. Ressuscitar Mamutes... O coração já valeu, não precisa traz uma série de dados de pesquisa, sobretudo a respeito de mamofontes. Como a pesquisa pode alimentar a literatura? Se a ideia é essa, né? Eu acho que a pesquisa alimenta a literatura, sim. Não só alimenta, como dá sustento e base, porque a gente tem que prezar pela verossimilhança. Né? Então, mesmo que você esteja num universo totalmente fictício, tem que ter ali uma coerência interna e uma verossimilhança que tem que estar baseada no real. Né? Você não pode... eu posso ter feito os meus mamutos caminharem para um futuro e aí acompanhando a ficção, mas o que está lá como dado que eu trouxe da realidade é tudo fruto de pesquisa. Né? Enfim, mesmo no Sábado, que é um livro que não tem ensaios, ele é uma narrativa totalmente ficcional, teve muita pesquisa. Eu não posso dar spoiler aqui, mas tem um fato fundamental do livro que eu fui pesquisar para ver se era assim mesmo. Se eu contar, dou spoiler, não posso, para quem ainda não leu o livro. Né? Mas, enfim. Tem mais uma pergunta aqui que você foi escrever sobre o tempo e encontrou muitas sincronicidades, né, como a gente já contou aqui. Coincidências mágicas, né, que são como momentos fora do tempo, ou quando os tempos coincidem. Você se deu conta disso? O tempo todo, não só durante o livro, como durante a vida. Acontece todos os dias. Né? Todos os dias não digo, mas quando acontece muito. Né? E quando isso acontece, é uma prova de que os tempos estão todos juntos. Né? Não tem coincidência, né? Tem sincronicidade mesmo. Vocês sabem que a trilha sonora dessa mesa é Caetano Veloso, né? Tempo, 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 tempo.
E, bom, agora tem uma coisa muito interessante aqui, voltando, é isso, a gente não vai sair do tempo. A gente sai do tempo, mas volta a ele toda hora. A autora manipula o tempo como se ele tendesse ao infinito, tanto para frente quanto para trás. Como foi colocar um ponto final em Ressuscitar Mamutes? Difícil, né? A história acabou, né, gente? Tem uma hora que eles estão lá um dia e que, sei lá como foi colocar um ponto final neste livro, mas já tem tempo aí no próximo que está vindo. O tempo é meu tema, então, de alguma forma, de novo, tem o tempo no outro livro, que não tem nada a ver com esse, né? Não tem nada a ver com Mamutes. Você está escrevendo um outro romance. Aí, também falar que está escrevendo é um pouco forte. Estou começando a investigar uma história que está vindo, né? Vai saber, que pode ser nada, né? A gente nunca sabe, mas digo, é o tempo, o ponto final é quando outra história já começa a te contaminar, né? Alguma coisa começa a cochichar uma outra história, então, quando terminou, foi para o mundo, já não é mais, já está em outro tempo, não está mais no meu tempo. Uma outra história que não cabe mais, aquela já está. Daí você percebe que não cabe mais, deu. Também tem editora que uma hora ela fala assim, deu. E quando eu liguei do México, ela ficou bem nervosa comigo, mas eu falei assim, por favor, né? Porque eu não só escrevi um trecho novo, como eu mudei coisas de lugar, eu fiz uma bagunça ali, porque percebi que tinha que mexer, como entrar naquele museu me fez viajar no tempo, eu acabei mudando de lugar coisas que estavam em outros pontos do livro. E acho que melhorou. Ela também concorda, mas chegou uma hora que ela falou, chega. A gente tem que ser, né? Um ponto final, né? Quanto tempo durou todo esse processo de você começar dos fragtempos até o basta da Rejane? Ah, bom, começou na pandemia, quer dizer, 2021, né? Que eram trechinhos mesmo. Eu lembro que eu escrevi aquele trecho do Carl Sagan, fui atrás, escrevi aquilo, depois o documentário, depois não sei, eram trechos que falavam de tempo. E não sei exatamente quando começou a aparecer a figura dessa mãe, mas, enfim, começou em 2021 e terminou em 22, metade de 23, né? Acho que quando eu mandei para a editora era metade de 23. É que depois eu mexi de novo por conta dessa visita inesperada dos mamutes, né? Você falou que eu falei, começando um outro forçar a amizade e tal, mas você falou que já estava. Para você, normalmente, o livro começa a ser escrito assim, na cabeça, não no papel? Porque tem gente que sempre vai no papel. Né? Não é na cabeça. No papel, que eu digo, é computador, mas tudo bem. Mas... não, eu acho que é na cabeça, né? E são ideias que vêm, depois aparece um personagem que começa a entrar naquelas ideias, ganhar corpo, aí as ideias mudam um pouco, o personagem te conta que não é bem isso que você estava pensando. É um processo bem lisérgico. Não sei, né? Mas é antes aqui. Quando vai para o papel já tem uma história andando. Você vai fazendo anotações, bloquinhos, post-it? Como é que é? Tudo? Vou tudo caótico, depois não acho nada. Daí você inventa de novo. Ou fico histérica querendo saber onde eu guardei, porque aquilo era tão importante, onde foi que eu escrevi. Mas é isso, é desse jeito, é bem caótico mesmo. Meu processo não é... Eu tenho inveja quando aparece um aluno que traz aquele projeto com tudo bonitinho, começo, meio e fim, primeiro capítulo que eu vou escrever desse. Eu acho maravilhoso quem consegue ter essa
por mais que depois mude no meio do caminho, mas ter esse norte já traçado, assim, né? Eu tenho inveja. Comigo não é assim, não. Caos criativo. Estamos falando em processo de escrita, então veio uma pergunta sobre isso. Comparando com o processo de escrita e construção do primeiro romance, você se sente uma escritora mais madura agora? Você sente um tipo de avanço, de crescimento como contadora de história? Não tenho a menor dúvida disso. Muito mais madura. Até porque tem mais tempo de vida também, né? E a vida também traz amadurecimento, né? Mas é mais madura, porque esse primeiro romance eu comecei a escrever no Vera. Foi um primeiro romance, né? Acho que ele é bom, a editora também deve achar que é bom porque me publicou, mas eu sinto mais maturidade da escritora, até na lapidação do texto, na forma de conceber as coisas, no segundo, né? Porque isso a gente ganha fazendo mesmo, né? Estudando, fazendo, né? E da aula a gente aprende muito, né? Aprendo muito com os alunos. Então isso é um privilégio, né? A gente não para de estudar porque você está o tempo todo trocando e aprendendo com essa troca, porque a escrita é troca, né? Não dá para pensar que você vai ficar lá trancada escrevendo na sua casa, que aí você não vai evoluir como escritora, né? O crescimento, a maturidade vem muito dessa troca, né? Que eu tenho o privilégio de ter, porque estou cercada sempre, a gente vive cercado de alunos incríveis, né? Você, além da sua editora, claro, você, enquanto você no processo de escrita, você conversa ou passa para alguém ler? Como que você faz? Nós temos um grupo de escrita que se chama Senta e Escreve, e que funciona maravilhosamente bem há 8 anos. Temos uma oficina de escrita, a gente escreve, a gente se lê, a gente se acompanha, a gente se ajuda, a gente chora junto e a gente trabalha, né, de verdade. Então, a leitura, assim como acontece na pós do Vera, o olhar do outro é que vai iluminar o caminho que você está seguindo, se é bom ou não. Então, a gente precisa do olhar do outro para seguir com firmeza ou para mudar de direção, né? E o que a gente faz nas oficinas do Vera, a gente continua fazendo na vida de escritora. É a mesma coisa. E como é isso, assim, às vezes, de você falar, não, tem que mudar, e daí talvez até abrir mão ou jogar fora coisas? Isso também no processo acontece, de você falar, não, como você acrescentou coisas depois que já estava o livro, teoricamente... E joguei outras fora, né? Que eu achei que não cabia mais, né? Acho que faz parte. Uma vez a Szymborska, que foi prêmio Nobel, maravilhosa poeta, perguntaram para ela, depois que ela ganhou o Nobel, mas a obra da senhora não é tão volumosa, né? O repórter teve o mau gosto de fazer essa pergunta. Ela falou assim: você nunca olhou para a minha lata de lixo? Porque a gente joga muita coisa fora, né? Claro. Ou põe naquelas pastas que você arquiva e congela para todo sempre. Às vezes você não quer estar pegada ainda, não quer jogar literalmente no lixo, mas tem muitas coisas que você vai depurando e que não cabem aqui. Às vezes podem vir a caber ali, então você guarda um pouco ali, mas hoje a Isa falou uma coisa tão bonita na mesa do Vera que não vou saber repetir, Isa, mas que a gente vai que a escrita é como uma água que vai jorrando e ela começa enferrujada, barrenta, marrom, e que a gente tem que deixar jorrar, 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 até que ela clareie e fique límpida. Foi isso que você falou, né? Eu achei tão bonito, tá? Estou dando crédito. Mas é isso, né? Então tem que jorrar muito, vem muita lama até sair uma coisa que a gente considere cristalina, né? Mas algumas coisas também que não é que você faz, você tira não porque está barrenta, mas que não cabe ali. É barro, né? Se não cabe ali é porque é barro, né? Mas não pode caber num outro?
Não dá para saber. Às vezes é barro mesmo, né? Às vezes tem que tirar. E sim, às vezes pode ter, às vezes tem um personagem que entra ali que não é daquela história, é de outra. Isso acontece, né? Então você deixa ele lá, fica quieto. Aí um dia você entra de novo em cena. Tá certo. Tem mais alguma pergunta? Falando, mas posso então? Eu queria que, falando em escrita limpa, assim, que eu fico imaginando, é um parágrafo logo no começo que eu tinha te pedido para ler, né? Ela falou, não sei e tal, mas é que eu acho que eu fico imaginando como ela foi jorrando para chegar nessa escrita límpida de um parágrafo. Uma pergunta, né? Aqui, ressuscitar mamutes, esse segundo parágrafo. Ressuscitar mamutes? Pergunto incrédula, ouvindo a descrição do experimento com embriões híbridos, criados com DNA recuperado de dentes e esqueletos de mamutes congelados no Ártico, e com o do elefante asiático, seu parente vivo mais próximo. Versão de um Frankenstein animal que desbancaria o do universo gótico de Mary Shelley. Os mamofontes ainda não existem, mas já têm nome. E se juntariam às feras que hoje vivem nesse Jurassic Park com a missão de reverter a mudança climática que atingiu a região, evitando o derretimento do permafrost, o solo ártico que mantém, ou deveria manter, gases de efeito estufa enterrados sob uma espessa camada de gelo. Mais? Não, nessa coisa você está falando, é como se fosse assim, você está dando informações científicas, você está fazendo reflexões. Mas essa que é a diferença do jornalismo, porque eu não estou reportando fatos, eu estou usando os fatos que eu colhi, que eu pesquisei, eu estou usando a favor do que eu estou querendo buscar. Então, né? isso, por isso que eu queria, quando você fala da língua, dessa linguagem, de todo esse trabalho de linguagem que volta nisso, né? Aqui está carregado de subjetividade, tudo que a gente não pode ter no jornalismo, exatamente, teoricamente. Né? Mas, então, você está usando esse híbrido, tem que falar, mas você está usando tanto informações científicas como ideias, e a subjetividade colocando num parágrafo com uma forma, porque também é isso, são as palavras, né? Escrever com palavras, não só com ideias. E palavras que jorrem ideias, né? Palavras que jorrem ideias, exatamente. Bom, tem mais uma pergunta. Eu gostaria que você comentasse a transição de fase escritora infantil, escritora para adultos. Então, eu comentei, né? Não sei se, assim, claro, teve essa transição. Quando eu fui fazer essa pós-graduação no Vera, eu fui com a intenção de tentar escrever um romance que não fosse aquela bomba dos 18 anos, né? De tentar chegar naquele sonho de menina que eu congelei durante 30 anos de jornalismo. Mas é uma transição que, na verdade, também é um barquinho que ora está aqui, ora está ali, né? Porque no meio de um adulto eu escrevi o Ainda, que é infantil, né? E também os 1001 Miaus, que está saindo aí, que é juvenil. Né? E nisso estou com essa outra conversa, essa personagem me contando uma história um pouco sombria, até, que não tem nada a ver com o universo infantil. Então, é uma transição. Eu não sei muito se é uma transição, porque, realmente, quando você entra numa ficção adulta, aquilo te envolve, né, de uma forma muito intensa. Mas, comigo, acaba acontecendo graças a Deus, né, esses chamados do infantil e do juvenil que aparecem no meio e que eu acolho, porque eu acho que é gostoso poder escrever para tantos universos diferentes e trazer de um para o outro coisas
palavras e histórias de um universo para o outro, né? No próprio Sábado, tem uma brincadeira, que é uma piada interna, que a tradutora, que é a Beatriz, que é a personagem, está traduzindo um livro que se chama Shh, que teria sido de uma autora mexicana, que não tem autora mexicana nenhuma, o livro da Silvana, que chama Psiui, que foi publicado no México com uma tradução horrorosa, horrível, que lastimava. Até meu nome erraram na publicação, puseram Silvano Tavano, enfim. Uma desgraça. E era da Conaculta, foi uma compra do governo. Eu fiquei toda feliz quando o livro saiu lá. E quando eu vi a tradução, eu queria morrer. Mas aí foi um resgate. Eu fiz a Beatriz, que estava lá em luto, sem trabalhar, não conseguia traduzir nada. Chega uma amiga dela e fala: não, traduz um infantil, que vai ser um jeito de você conseguir voltar, né, voltar a trabalhar, fazer uma coisa, como se infantil fosse mais fácil. Mas, enfim. E ela começa a mexer com isso. É um livro um pouco mais menos frases. Ela começa a mexer com um livro que, teoricamente, ela está traduzindo do espanhol para o português, mas é mentira. O livro original é em português. Então, o universo infantil, só para falar, mistura, às vezes, de um jeito que você não sabe nem como vai acontecer. E ele entrou no meio da romance e eu achei que caiu bem ali, né? Porque a Beatriz estava envolta em silêncio, cheia de perguntas. O livro é sobre o silêncio, fala sobre o silêncio com as crianças, porque os temas são os mesmos, né? O tempo está num monte de livros infantis e juvenis, e o silêncio também, né? Respondi? Não respondi? Pode ser a última, mas eu... Silvana, é porque a gente passou a maior parte do tempo falando da primeira parte do livro, que é mais, digamos, jornalística, científica, ensaísta, né? É que a parte em que você fala da mãe é tão bem escrita, tão bonita, que eu queria que você lesse um pedaço também. Tem algum especial que você gosta? Dá tempo, né? Eu leio bem rapidinho o começo dessa parte que se chama Descongelar o Tempo. Com ela, aprendi a ler o desamparo, gestos imprecisos como frases inacabadas, os passos hesitantes que pareciam temer o chão. Era uma mulher encolhida, do peito afundado, a respiração suficiente para viver em modo mínimo. Mesmo quando sorria, a insegurança de tudo continuava ali, tatuadas os dois traços que separavam as sobrancelhas como parênteses invertidos, rugas profundas no rosto ainda jovem. Ela tinha 25 anos quando nasci, mas, desde que me lembro, minha mãe nunca foi jovem. E, por mais que eu perguntasse, não falava quase nada sobre a infância e a juventude, as poucas fotografias confirmando tempos que, por algum motivo, não mereceram registro. Desconversava como se nada daquela época tivesse importância. Mas desconfio que tenha sido ruim, talvez ruim demais. Tinha 23 anos quando conheceu o único homem da sua vida. Casou aos 24 e o nome de solteira desapareceu de todos os documentos. O antes, oficialmente extinto, não cabia no presente, menos ainda num futuro que logo se anunciava com novas paisagens. Eu, 3 meses depois do casamento, já semente no corpo dela. Muito lindo. Chega. Acabou o tempo. Olha que mentira, né? Porque o tempo nunca acaba, né? Mas, então, eu quero lembrar que a Silvana vai estar lá na frente, na 2 Pontos, assinando o livro. Para quem ainda não tem o livro, ele vai estar à venda. Pode comprar. E quem tem o livro, mas não tem a dedicatória, também pode entrar lá para ela assinar. E agradecer a todos. Muito obrigada a vocês estarem aqui, viu?